Eu sou a Eli Ferraz, apresentadora do programa No Corre Com Elas, um programa com abordagem descontraída e informativa com temas relacionados ao universo feminino, como empreendedorismo, saúde, beleza, carreira e relacionamento. Tudo que diz a respeito ao corre do dia a dia, sucesso e perrengues de quem quer empreender no Brasil. O programa No Corre Com Elas é para todas as mulheres que buscam se informar e se inspirar em cases reais de mulheres de sucesso. Hoje a nossa convidada é a Bianca Juliana, autora e palestrante. Oi pessoal, nós estamos aqui com a Bianca Juliana, ela é autora, mentora, palestrante, já foi sócia da XP e hoje ela trouxe aqui pra gente o livro Mínimo de Esforço, né? Onde ela conta um pouquinho de transição de carreira, ela criou uma plataforma de estudo, a Mulher e Tanto. Bianca, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada por aceitar nosso convite. E me conta mais como que você começou sua jornada empreendedora, como que foi essa história que você saiu de assessora financeira, né, para ser sócia do banco e como que você fez essa transição de carreira de sócia de um banco, né, do mercado financeiro, você virou autora e mentora, palestrante, ensina inúmeras pessoas a fazer essa transição de carreira. Legal, Ellie, é um prazer estar aqui, muito obrigada. Eu acho que as histórias, né, elas se cruzam na vida aí pra gente ir também se inspirando, aprendendo um pouco com a história do outro. Eu sempre gosto de ouvir histórias de outras mulheres para me inspirar na minha também, né? E eu acho que eu comecei como assessora de investimentos em 2006, lá num escritório de agente autônomo de investimentos. A XP não era ainda nenhuma corretora. E eu acho que esse processo, que foi muito legal, representou uma cabeça de intraempreender, né? Porque eu empreendi junto com o negócio XP Investimentos. Não era nada, né? Quando eu ligava para falar com um cliente como comercial, captadora de clientes e investidores, eu falava que a Bianca da XP Investimentos, o quê? Windows XP? Não, obrigada, eu já tenho, porque naquela época era o Windows XP. E aí eu falava assim, poxa, foi realmente, eu comprei um sonho grande de começar a galgar essa caminhada, essa carreira, quando a profissão ainda não era conhecida no Brasil. Acho que o Guilherme Benchimol, ele traz muito isso, esse tom inspiracional, então me inspirou muito, eu consegui visualizar o sonho da transformação do mercado brasileiro, da forma como o brasileiro investe. E aí, a partir disso, eu comecei com o trabalho de captação de clientes, dando muita palestra e muito curso, que foi o que eu comecei. Ficou muito na veia essa questão educacional, mexeu demais comigo, houve um encontro aqui. E aí eu vim caminhando nessa jornada, foram 17 anos ao longo do caminho, na XP Investimentos, empreendendo dentro desse mercado. Foram muitas etapas, a XP cresceu muito, né, exponencialmente nesses anos, se tornou corretora, tem o banco também, e assim foi, até chegar no IPO da XP. Estive lá, tive a oportunidade de estar lá, foi muito emocionante. E para além disso, depois de 17 anos, eu saio para escrever essa história, escrever um livro onde eu trago o método de trabalho que eu desenvolvi lá, um método comercial de trabalho, que pode ser reproduzido por qualquer pessoa, porque essa é a minha grande intenção. Assim, eu gosto como é que eu gosto de dar acesso, de tornar palpável e acessível para as pessoas um caminho para elas atingirem seus resultados, e é isso que o método é. Entendi. E você demorou quanto tempo para tirar o livro do papel? Então, o livro do papel, a primeira versão do livro, acho que nasceu em uns 5, 6 meses, foi durante a pandemia, que eu escrevia todo final de semana, e aquilo acabou sendo uma grande, quase uma válvula ali de escape da pandemia. Aí ficou na gaveta, guardado, e eu comecei a seguir a vida, e depois eu comecei a pensar, puxa, eu tenho que fazer isso enquanto eu tenho coragem de fazer. Vai chegar uma hora que eu não vou ter mais coragem. Mas eu acabava aqui envolvida no dia a dia da XP, como executiva, sócia, não conseguia. E aí, no final do ano passado, ali por agosto, eu falei, poxa, tem que ser logo, porque senão vai passar, eu vou me acomodar e isso vai ficar para sempre na gaveta.
E aí eu tomei esse caminho aí de fazer uma transição de carreira rumo a escrever, colocar esse carro na rua e reproduzir o método de N maneiras, né? E aí vem o livro, vem palestras, vem mentorias, e é o que eu tô fazendo agora. Ai, que legal, parabéns. Muito, Obrigada. Sim, porque a educação muda o mundo, né? A gente sabe disso. E hoje em dia o empreendedorismo virou moda, tá? É até chato falar isso, mas parece que virou moda. Todo mundo quer ser empreendedor, mas ninguém quer pagar o preço de empreender. E uma coisa que eu tenho percebido, não sei se você concorda comigo, que eu não vou estudar, eu vou ser empreendedor. Só Sim. que a gente precisa estudar. A gente precisa criar métodos, a gente precisa escutar de outras pessoas que viveram, que tiveram sucesso. E é muito engraçado que as pessoas às vezes acreditam muito em falsos gurus e como ficar rico do dia para noite, etc e tal, que era o que a gente estava conversando. Qualquer projeto demora muitos anos para tirar do papel. Olha isso, você começou a escrever seu livro na pandemia. Só agora que está lançando. Você tem 17 anos que você começou como assessora. Não é que você virou assessora em 2019, 2020 você se tornou sócia, 2021 você lançou seu livro. Conta um pouquinho mais dessa tua trajetória, Bianca, e quais foram as habilidades que você teve, que você tinha quando era assessora, que você viu que era importante também manter quando você virou sócia, e depois trazer para o teu empreendedorismo agora que você virou autora e mentora. Assim, Ellie, o que eu percebo, né? Tu tocou num ponto muito, muito presente que eu vi acontecer muito ao longo desses anos de mercado e que eu escrevo e falo sobre isso no livro. As pessoas querem muita coisa para ontem, muito rápido, né? As gerações estão vindo cada vez com mais velocidade, eu entendo, isso tem um lado muito brilhante, muito legal, mas também a gente tem que acreditar que para construir alguma coisa sólida e consistente, a gente vai precisar colocar um pouco mais de energia e tempo. Eu não consigo acreditar que as coisas podem ser tão assim. Eu também não. Né? E isso, assim, a gente vai vendo no mercado, à medida que tu vai tendo que formar equipes e tu vai tendo os encontros de gerações, isso fica muito presente, né? Então, puxa, é uma coisa que eu falo muito. Eu sempre entrei lá na XP com o objetivo de fazer uma jornada de longo prazo, porque qual era a ambição? O sonho grande era transformar o mercado brasileiro. Como que vai fazer isso da noite para o dia? Como que eu vou fazer isso em 6 meses? E vocês pegaram o mercado financeiro quando tudo era mato, ninguém falava de investimento, não era tão aberto assim ao público, né? Qual foi o seu maior desafio nessa época? Então, era exatamente isso, de ser compreendida em relação ao que eu fazia, né? Era uma profissão muito nova, até minha própria família não entendia direito o que eu fazia, até porque não tinha carteira assinada. Vai ser o quê? Agente autônoma de investimento. Ah, minha filha, mas você não estudou tanto tempo para isso, não era muito compreensível. E eu falei, tá tudo certo, eu vou fazer e eles vão um dia entender, as pessoas vão compreender. E aí a educação lado a lado, andava abraçada com a educação, dando palestras e cursos, porque senão o público não sabia o que eu oferecia. Então eu amava, e aí que a educação me mordeu, né, e nunca mais me soltou, que foi assim, eu amava poder reproduzir, causar um clique na cabeça das pessoas em relação à forma como elas estavam se preparando para o futuro financeiro. Então, e isso foi uma grande habilidade, foi muito importante eu exercer, eu desenvolver essa habilidade de me comunicar de forma acessível para o mercado. E a coisa que eu mais amava era quando as pessoas saíam da palestra e diziam assim, Bianca, agora eu entendi aquela sopa de letrinhas lá do Jornal Nacional, aquilo que eu vejo na Globo News, lá não sei aonde. Tipo assim, os canais de televisão que falam de economia naquela época, eles estavam ainda muito focados no a bolsa, o índice Bovespa, o dólar, a inflação e o CDI e a taxa Selic. Olha quantas letras aqui a gente falou né, nessa meia dúzia de palavras. E as pessoas não entendem, porque quem trabalha e não é do mundo da economia, administração, finanças, está trabalhando, suando a camiseta para ganhar dinheiro, mas não necessariamente entende sobre isso e como cuidar bem desse dinheiro. E tem mais um detalhe, né? No Brasil de meu Deus, que eu chamo, a gente não tem educação financeira. Não é passado nas escolas. O brasileiro pedala, né? A gente estava até conversando isso outro dia também aqui no programa. Pedala muito o cartão de crédito, pedala no boleto. Nem eles mesmos sabem mais quanto ganham por mês porque já está tudo pedalado.
Então, quando vocês começaram a tocar nesse assunto, principalmente você abrindo esse mercado, ensinando, eu tenho certeza absoluta que foi realmente todo mundo parava, tá, me explica mais, porque não se, era tabu, é ainda tabu, mas eu acho que há 17 anos atrás, quando você começou, era muito mais tabu, né? Tabu falar de dinheiro, e além do tabu, ainda tem a questão realmente do conhecimento. Você vê que hoje ainda em torno de 4% das pessoas sabem o que são juros compostos e o efeito dele na sua vida. Então, assim, quem sabe, muitas vezes sabe no efeito negativo, né? Que é o juro composto trabalhando contra, ou seja, na dívida, no boleto, no cartão parcelado, no financiamento XYZ. Então, assim, aqui habita uma questão ainda importante, mesmo depois de todos esses anos. 56% das pessoas sabem o que é, qual é o efeito da inflação nas suas vidas. Então, ainda tem muito mato, né? Melhorou bastante, mas ainda tem muita oportunidade. E aí, pegando esse gancho assim das habilidades ali que tu me perguntaste, né? Quais habilidades foram importantes? A primeira delas, acho que a comunicação foi muito importante e comunicar simples. Porque às vezes o profissional do mercado financeiro e do mundo dos investimentos quer comunicar complexo, para ficar bonito, para ficar elegante, para ficar mais. E aí tu fica mais distante cada vez das pessoas. Então a XP pegou essa, né, veio com essa onda, assim, pegou essa vibe de se comunicar fácil com o mercado, de desmistificar o mercado financeiro, e eu consegui me encontrar muito fácil aí nesse lugar. E a outra habilidade, que eu acho que foi essa capacidade de sistematizar o aprendizado que eu fazia para mim mesmo, no meu dia a dia, na minha construção de carteira de clientes, o que eu estava fazendo que estava dando certo, para depois poder reproduzir isso e replicar como método, e não é à toa que está aí o livro, porque quando tu trabalha com método e transforma isso num passo a passo que qualquer pessoa pode replicar, tu não depende de um talento de uma pessoa. Entendi. E eu acho que isso é muito legal, é muito válido, porque tu coloca várias pessoas no barco e várias pessoas podem se desenvolver e crescer e formar suas carteiras de clientes. Porque é uma profissão nova. Imagina, não tinha o profissional assessor de investimentos no Brasil. A gente precisou formar esse profissional. Então, como que eu formo essas pessoas se não tem uma cartilha pronta, né? Então, eu sempre fui essa pessoa dentro do negócio de construir as cartilhas, construir o passo a passo. Eu sempre pensava assim, como que eu faço para deixar isso pronto para quem chega? Escalável para quem chega e que não dependa só da minha pessoa e que possa a pessoa aprender e ter um caminho, né, para galgar e que vai dar certo. Então, essa mentalidade me ajudou muito, porque eu estava sempre pronta para um próximo passo de carreira lá dentro, tanto que eu rodei mais ou menos umas 12, 13 áreas nesses 17 anos e projetos. Então, isso é sinal de que eu estava deixando pronto para o próximo vir e tocar. E assim eu fui, E você acabou passando por várias áreas, você acabou criando habilidades diferentes em determinadas áreas. Qual delas foi a mais desafiadora? Eu acho que uma memória assim que eu tenho muito forte de desconforto, vou até dizer isso, foi quando eu virei líder do time comercial. Que eu era totalmente inexperiente, nunca tinha liderado, né, um time. É muito fácil quando tu faz a tua performance, quando tu produz o teu resultado sozinha, e tu depende de ti e tá tudo certo e tu conta contigo. Mas quando tu precisa desenvolver as pessoas e entregar o resultado através delas, vai para um outro nível. Então foi um desconforto assim muito grande, lembro de muitas noites não dormidas, de muita ansiedade mesmo, porque é uma responsabilidade maior, né? E liderar não é o que a gente pensa, eu falo e o outro faz, eu mando. Não é isso. Não, né? é, completamente. Acho que essa linha do comando-controle aí é totalmente obsoleta e eu nunca acreditei nela, né? Eu sempre falo, e isso é uma das coisas que quando eu falo sobre o método, quando eu falo como aplicar, né? Uma pergunta que muita gente me faz é como motivar as equipes. Eu falo, gente, primeiro, é o primeiro passo do método, tá lá, tá no livro, tá ao alcance de qualquer um, né? Assim, tá em alguma página ali do livro que eu não lembro de cabeça, mas assim, tem o passo a passo. O primeiro passo é identificar o sonho grande de cada pessoa. Quando eu comecei lá na XP, eu
comprei o sonho grande. O sonho grande está lá em cima, assim, é uma nuvem que está mais longe, ela está, sei, daqui 5, 10 anos, né? Aquele sonho da transformação do mercado brasileiro, e eu enxergava um livro com páginas em branco, minha romantização do sonho levou para esse... Isso é uma coisa minha, da Bianca, o Guilherme nunca me falou do livro nem nada, assim, né? Mas eu digo assim, eu construí essa imagem de um livro sendo escrito contando como o brasileiro investe, como foi essa transformação, e que a XP foi pioneira, e que lá no meio daquele XP estava lá minha mãozinha, minha mão na massa fazendo aquilo acontecer. Então isso é um sonho grande. Quando a gente tem um sonho grande, a gente vai para qualquer lugar. Então eu digo, se eu, enquanto pessoa, vivi na prática o que foi o benefício de viver um sonho grande, quando eu tinha que formar meu time, liderar um time, a primeira coisa que eu pensava era como eu coloco um sonho grande ao alcance das pessoas, como eu trago para a luz aqui, porque as pessoas muitas vezes elas têm o sonho, mas se perdem dele no meio do caminho, ou elas não estão com ele claro, e aí as pessoas vão ficando desmotivadas. Essa é a verdade. Então a motivação é totalmente interna, só vai vir de dentro de cada um. Ninguém trabalha pelo sonho do outro. Todo mundo trabalha pelo seu. Então esse é o princípio da liderança ali, o princípio do método começa na identificação, na ideação desse sonho grande, para depois discorrer para as demais etapas. E quais valores que você instiga em sua equipe, assim? Eu acho que, assim, como uma equipe comercial de assessoria de investimentos, é muito importante ética, é muito importante ter transparência na hora de falar com o cliente, é muito importante ter foco no cliente, pensando agora bem de um profissional que atende um outro cliente que vai projetar seu futuro ali com a gente, né? Que vai sonhar com a gente. E eu acho que isso é uma outra definição muito importante para um profissional assessor de investimentos. Tudo começa no sonho. Tem que ajudar o cliente a chegar lá no seu sonho. Entendi. E eu falo, ser assessor de investimentos é guardar o sonho do cliente. Sim. E isso não é teoria, né? Qualquer cliente que eu começava a conversar falava assim, vamos projetar a tua vida para daqui 20 anos, 30, como vai estar quando chegar lá? Vamos trabalhar para chegar lá bem? Não, e tem um detalhe, né, Bianca? A partir do momento que você fala assim, vamos projetar a tua vida para daqui 20 anos, 30 anos, eu acho que você lidou ainda com outro obstáculo. O brasileiro não tem hábito de projetar nada a longo prazo. Como foi isso? Não tem. E é por isso que eu te digo assim, eu via o brilho no olho da pessoa quando eu conseguia fazer ela visualizar lá na frente. E aí a gente fazia planilhas de simulação. Vamos lá, quero chegar aos 40, aos 60, com uma renda mensal de tanto, ou, sei lá, vivendo de renda dos meus investimentos de tanto. Minha vida, quero, sei lá, cada um com o seu sonho. Não está em questão o tamanho do sonho, sabe? Sim, importante sonho é ter grande um sonho. É grande para todo mundo. Exato. É isso. Então o sonho lá na ponta, a gente construía isso, e aí era muito incrível a pessoa entender e perceber que ela consegue construir riqueza. Ela não precisa herdar a riqueza, ela não precisa necessariamente construir, vamos supor, no mundo do empreendedorismo, um negócio e vender milionário e uma situação de liquidez, né, de uma empresa. Não, tem ainda outros caminhos. Que bom, são vários os caminhos, né? Ou trabalhar que nem doido até os 80 anos e só assim acumular riqueza. Não, existem caminhos complementares que levam para este lugar. Mas, no geral, as pessoas não têm essa consciência. A maioria das pessoas que ainda não foram impactadas por um conteúdo como esse que a gente está falando, por exemplo. Sim. Bianca, e na época que você começou, né, era tudo mato. Inclusive, também existiam poucas mulheres no mercado financeiro. Como foi para você lidar com o machismo no mercado tão competitivo? Então, tinha assim, lá na XP, eu acho que tínhamos umas 4 ou 5 mulheres no início, assim, quando eu cheguei no ambiente, para uns 40 homens, mais ou menos. Mas eu sempre achei que o espaço foi dado, né? No momento que o espaço foi dado, eu falei, eu vou ocupar esse espaço, vou fazer valer, eu vou honrar aqui tudo que eu puder. O mercado não estava preparado para a bandeira do feminismo. Eu acredito fortemente nisso. E eu acho que, assim, que bom que eu tive uma certa clareza, uma certa nitidez em relação a isso, tá?
Porque o que eu vejo hoje, assim, né? Hoje tá todo mundo falando sobre isso. Sim. Lá não se falava. 2006, 2007, 2008, nada. Então, era um movimento quase que silencioso. Qual foi o movimento silencioso que eu fui promovendo à medida que eu pude? Formação de time. Eu não estava com a possibilidade de formar time. Formava com mulheres. Muitas mulheres. Eu trouxe muitas mulheres para a XP. Se tu olhar fotos, assim, dos meus times, assim, tinha muita mulher. Era um pouco diferente do time que tu olhava no geral, sabe? Então, eu fui fazendo um movimento silencioso, porque eu achava que se eu levantasse a voz, eu ia acabar gerando atrito, ao invés de somar. Resultado. Exato. Falei, vamos formar um time legal aqui, que entrega resultado, que bate meta, vamos mostrar a que viemos. E assim fomos. Então foi muito legal isso. Essas mulheres hoje estão esparramadas Brasil afora. Muitas ainda são assessoras de investimentos, líderes de time, estão aí trabalhando no mercado financeiro, outras já estão em outras jornadas. Mas é muito legal ver isso, sabe? Foi uma forma silenciosa de fazer esse movimento. Um manifesto. Exato. Assim. Conta uma coisa, nesse corre todo de livro, de escrita, família, abrindo mercado, fazendo essa transição de carreira, qual foi o seu maior perrengue que você passou? Olha, nossa, eu tive muitos perrengues. Tem uma história que eu conto, que tá no livro, que foi a dificuldade de conseguir chegar para o IPO da XP. Quase que eu não estive lá. E foi um dos momentos mais sonhados da minha carreira. E foi muito difícil, porque à medida que eu estava sempre muito focada no trabalho, na noite anterior do IPO eu estava responsável por um evento para todos os alunos do MBA da XP, em parceria com o IBMEC, na época. Eu era responsável, eu era âncora do evento, eu tinha meus momentos lá no palco, eu estava recebendo os alunos, eu era coordenadora acadêmica do MBA. Então, assim, eu era uma pessoa muito relevante naquele contexto. E quando eu marquei o evento, era a única data disponível em São Paulo, num anfiteatro gigante, que eu consegui foi essa data. E o IPO ainda não tinha sido marcado, a data certa. E aí, quando saiu a data certa, adivinha? No dia seguinte. De manhã, 8 horas da manhã. E eu no evento lá. E aonde seria o IPO? Nova York. Nasdaq. Então, como que eu vou? Toda a comitiva da XP já estava lá, 2, 3 dias. O pessoal já estava curtindo. E eu estava lá suando a camiseta para fazer o evento acontecer. Honrando os nossos alunos, que eram mais de 4 mil alunos. E eu estava lá, o evento tinha 1.300 pessoas. Como que eu vou fazer? Meu Deus do céu, que desespero. Foi um desespero. Eu consegui sair do anfiteatro na hora que eu tinha marcado, tinha o risco de eu me atrasar se tivesse tudo em condições normais de temperatura e pressão. Tinha o risco de eu... Sabe como é que é a distância São Paulo-Guarulhos? Sim, o trânsito. O trânsito, tudo. Para corroborar com essa cena incrível, desabou o mundo em São Paulo. Típico de São Paulo. Para uma segurança de não perder o momento mais importante da minha vida, tinha um helicóptero marcado para eu sair do teatro e ir para Guarulhos em 15 minutos. Desabou o mundo, não tinha como voar. Já era o helicóptero, e não tinha Uber, não tinha táxi, não tinha nada, e eu não conseguia chegar de jeito nenhum. Eu estava tão desesperada, aí apareceu um táxi ali, eu entrei no táxi, assim, eu tava chovendo, toda molhada, com a minha malinha de mão, fui para Nova York com a malinha de mão, porque eu já tava tudo ia ser com minutos contados para conseguir estar lá. Eu já tava indo no último voo da noite, não teria nenhuma outra opção. E aí eu tô no carro aqui, ó, indo com o motorista, e daqui a pouco ele olha, assim, pelo retrovisor e fala assim, a senhora tá chorando? Eu falei, sim, eu tô, porque é o momento mais esperado da minha vida. E eu não consigo agora nem te explicar tudo que tá acontecendo aqui. E aí, eu não consegui explicar, não falei mais nada, né? Só fiquei nessa e as pessoas me ligando e perguntando, Bianca, tu tá chegando? Bianca, tu já... Não, eu fiquei mais de 1 hora parada no mesmo lugar, no caminho pro aeroporto. E aí foi essa tensão. Cheguei. Quando eu consegui descer do carro lá, levei 4 horas para chegar no aeroporto de Guarulhos. Quando eu desci do carro, peguei minha mala assim direto, que já tava do lado aqui, né? Eu rolei para fora do carro, correndo para ir no balcão. Aí quando eu cheguei lá, o moço disse assim, moça, a senhora pode ficar tranquila. A tripulação do seu voo também estava no mesmo trânsito que a senhora. Olha eles ali passando.
Ufa! Eu falei, gente, não acredito, sério. Foi Deus. Foi total, entendeu? Porque eu merecia estar lá, vamos falar a verdade. Eu merecia muito estar lá. Mas foi uma coisa tão assim, né? Tipo, no caminho, meu pai disse assim, depois, né? Meu pai me contou que já tinha feito promessa pra quem pagar. Pra que eu pagasse. Aí um monte de coisa foi aparecendo depois, né? Então foi essa sensação, assim, essa coisa muito desafiadora. E angustiante, né? Achar que não vai conseguir chegar. Angustiante. A XP inteira ficava me mandando mensagem, me ligando. O pessoal da nossa área de passagens lá, tô tentando segurar o avião, assim, como se a gente conseguisse. É claro que não, acho que era tudo pra mim me dá um conforto, sabe? Força, exatamente. E no fim deu tudo certo, consegui chegar. Foi muita emoção quando eu tava lá, porque assim, tudo isso passou pela cabeça, né? Tanto que eu falo assim, tudo bem, o mínimo esforço é o nome do livro e o nome do método. Aí tem esse capítulo, acho que eu chamei assim, pra que tanto esforço, né? Nessa hora foi com muito esforço, foi acima do necessário. Mas tudo bem, aconteceu e deu certo. O importante é que sempre dá certo. É isso. Bianca, deixa pra gente uma mensagem, uma dica para nossos telespectadores que sonham em empreender, empreender e ir pro mercado financeiro. Eu acho assim, sabe, Eli, uma coisa que eu vejo que é muito importante a gente conseguir executar e realizar as coisas. Essa é uma capacidade que tem grande valor. Eu lembro assim, agora, lembrando, quando eu me tornei sócia da XP em 2006, eu comecei em 2007, eu me tornei sócia, eu recebi uma mensagem do Guilherme Benchimol falando assim, Bianca, te queremos como sócia porque você é uma máquina de fazer acontecer. Bem-vinda, parabéns. E aí, quando eu rememoro isso, né, e a força que tem essas palavras dele, porque o fazer acontecer é algo muito, muito valoroso. E muito difícil, né? E difícil, porque de sonhos, eu falei bastante de sonho, né, porque eu acredito na combinação dos dois e não um sem o outro. Mas de sonho grande, de boas ideias, o mundo tá cheio, mas executar. E como que a gente faz para executar, né? E é sobre isso, assim, né? Eu falo que o primeiro passo do sonho, do método é o sonho, mas ele vai se desdobrando em mais outras 4, são 5 passos ao todo, né? Depois tem o passo seguinte, já é transformar esse sonho num plano para um ano. E aí depois vem a sequência. Mas é tão importante a gente conseguir fazer essa ponte entre o sonho e a execução, porque senão a gente fica sonhador e vive sonhando a vida toda. E eu pude estar num ambiente como a XP, onde essa capacidade de execução foi muito estimulada e eu tinha muito espaço e liberdade para executar do meu estilo, para ir lá e criar e fazer. Então é muito bom isso, acho que a XP foi uma grande executora no mercado. Ela foi visionária e ao mesmo tempo grande executora, porque o que ela fez em 20 anos, tem gente que está há muitos anos tentando fazer e não fez ainda. Sim. Certo? Então acho que é importante isso e eu trago isso. Falei do business, do case XP, agora vamos falar aqui da nossa vida, da vida das pessoas que estão nos ouvindo, né? Quanto mais a gente conseguir fazer essa conexão, melhor. E às vezes a gente vai se perder nas emoções. Então, atenção, cuidado, esse é o risco, esse é o perigo que a gente corre e todos nós, ninguém escapa disso. Mas como que a gente faz? A gente gerencia isso, né? E aí eu me proponho a trazer o método para ajudar as pessoas a seguir um passo a passo e realizar cada vez um sonho diferente. Você sabe, só para complementar, para a gente também finalizar, quando eu tive uma fase ali dos 12, 13 anos, que eu não conseguia finalizar um livro, por exemplo. Eu começava a ler um livro e não terminava, nunca terminava. Eu não sei em qual momento da minha vida, até hoje eu não sei, mas alguém ou alguma pessoa eu li, não sei, que falaram assim comigo, se você não consegue terminar um livro, que dirá outras coisas da tua vida? Isso ficou muito marcado na minha mente. É tão forte isso comigo mesma, assim, que às vezes eu tô lendo algum livro, eu já não gosto dele no primeiro capítulo, mas eu termino por disciplina. Legal. Porque é isso. Me marcou muito, eu era criança, né? E assim como arrumar a cama, a Helena tá aqui, eu falo com ela todos os dias, a primeira lição do dia da gente é arrumar a cama. Se você não consegue arrumar a tua própria cama de manhã, você não vai conseguir fazer basicamente nada, porque você tem que dar os checks da vida, né? E assim, a gente sonha muito, a gente tem muitas ideias, mas esse check pode demorar mais, pode demorar menos, mas você
tem que persistir. Você concorda comigo? Total. Esse check que tu tá trazendo aqui, por exemplo, de uma lista de coisas a fazer, de tarefas básicas, isso tem um papel mental muito importante nessa saída, da gente sair da paralisação e se colocar em direção ao objetivo. Uma das coisas que eu fazia e comecei a fazer, que foi quando acelerou mesmo a minha jornada, e eu conto isso e faz parte do método, eu comecei a contabilizar, por exemplo, as minhas ligações. Porque um dia eu estava lá na sala fazendo minhas ligações e o Newton, o head da mesa de renda variável, entrou na sala aos gritos, falou assim: Bianquinha, agora eu entendi por que tu bate meta todo mês. E eu falei: o que foi, Newton? Ele disse assim: tu sabe quantas ligações tu fez hoje? Eu falei: não. Porque eu não contava e eu não sabia. Ele 100 ligações. E ontem tu sabe quantas? Eu falei: não. Ele 100 ligações. E ontem tu sabe quantas ligações tu fez? Eu falei: não. E ele disse assim: 100 ligações. E é por isso que tu bate meta todo mês. Plim, acendeu aqui habita a pedra fundamental do método. E aqui eu falei: a partir de agora eu vou começar a contar esse negócio todos os dias, e agora é óbvio que eu vou atingir minhas metas. Antes eu tava atingindo, beleza, assim, na força da intensidade, mas sem consciência. Agora é meu. E será batido e vai comigo para sempre. E foi, eu comecei a contar palitinho de ligação. Que legal. E todo mundo começou a contar na sala também. E aí eu comecei a ver, opa, esse é o primeiro passo da receita aqui, né? Do que eu faço todos os dias para chegar no número de captação de 1,5 milhão, que naquela época era estrondoso para a XP daqueles patamares, sabe? Entendi. Bianca, amei te conhecer, amei a sua história, muito obrigada por ter vindo. Foi com certeza inspirador. Eu vou ler teu livro. Obrigada. Depois eu volto falar com você. Que bom, obrigada. Realmente, parabéns pela trajetória. Parabéns por ser essa mulher incrível, inspirar tanta gente, ensinar tantas outras pessoas. Muito obrigada mesmo por ter dedicado teu tempo e ter vindo aqui no nosso programa. Eu que agradeço o convite, foi um prazer. Obrigada. Gente, esse foi mais um No Corre Com Elas. Espero vocês aqui no próximo programa na BMC News.